Boa noite. Que a paz do Divino Mestre, nosso irmão maior, governador desse lindo planeta azul, possa nesse momento desenvolver com as suas vibrações de amor, tocando nossos corações, nossa mente, para que possamos estar, vamos dizer, propícios a entender o estudo dessa noite. Acho que vocês, alguns já me conhecem, né, daqui, porque vez ou outra Giovânia me convida para estar aqui perto. Meu nome é Leide Jane, faço parte do grupo de assistência mediúnica, o GAM, que é ali perto da Carlos Presente. E quando quiser nos visitar, temos palestras públicas nas terças, quartas e sextas. Então a gente hoje vai conversar sobre esse tema. Eu acho que todos nós precisamos pensar direitinho, repensar sobre tudo isso. Para que a gente possa começar, pergunto a vocês: o que seria das criaturas sem a bênção da comunicação? O que seria de nós? Será que só o reino nominal que se comunica? O reino animal se comunica? Como? Várias formas, né? O reino animal se comunica. Pelo visual, se tiver algum veterinário aqui pode me ajudar, não é? De forma, pelos hormônios. A gente vê quando os cachorros saem cheirando, é o feromônio, né, que eles sentem. Som. Por exemplo, os golfinhos são realmente expertos no sonar biológico que eles têm, não é? Eles se comunicam através das ondas lá. Então, o reino animal, nominal, se comunica. E o reino vegetal se comunica? Se comunicam também. Cientistas estão comprovando que já no reino vegetal há comunicação. Então, o que é comunicação? Eu falei aqui tanto de comunicação. O que é comunicação? Troca de informações, interação, a forma de se expressar, chegar a um consenso. Eu fui para o nosso Dr. Google e a gente no dicionário vai encontrar que a comunicação é a palavra derivada do termo latino comunicare, né? Que significa partilhar, como nosso irmão falou, né? Trocar, participar algo, tornar comum. Como ela falou, com outras palavras. Quais são os meios de comunicação que conhecemos? Vocês já ouviram falar sobre essa comunicação? No mundo, não, peste, rupestre. São gravuras rupestres usadas pelos primitivos, né, quando os homens da caverna utilizavam desse meio de comunicação. Em seguida, a gente vai encontrar também outra forma de comunicação através do pombo correio, que desde antes de Cristo já era usado esse meio de comunicação através dos pombos, né, que até pouco tempo ainda eram utilizados. Inclusive nas guerras foram utilizados muitos pombos correios. Impressionante, né? Eles mandavam, amarravam as comunicações e o pombo servia de correios para as patrulhas. Uma outra forma é o correios propriamente dito. Quem de nós aqui, eu acho que tem muita gente da minha faixa etária, não ficava
ansiosas, esperando uma cartinha que o carteiro trazia correios, que trazia aquela cartinha, e a gente demorava, né? Responder, demorava a receber. Lembro que eu tinha uma amiga que viajou. Ah, meu Deus, eu doido para saber notícia. A gente escrevia a cartinha, ia nos correios, colocava lá, tinha que esperar chegar, com 3, 4 dias que chegar, que ela recebesse, escrevesse e nos enviasse de volta. Isso levava um bom tempo. E aí surge depois essa comunicação tão rápida, o smartphone. A gente agora tem essa comunicação bem célere e utilizamos de várias maneiras. Tipo, a gente viaja para o exterior, faz uma chamada de vídeo e está ali. Quem diria, né? Na minha infância jamais eu imaginei que poderia, de repente, minha amiga lá do outro lado do país, eu estar falando com ela e vendo ela se movimentar. E chega a internet, que tornou a comunicação muito mais rápida, que liga milhões e milhões de pessoas, de equipamentos, em toda parte, em todo mundo. Quando a gente viu acontecer um desastre, em poucos minutos já está veiculando nos nossos aparelhos, quizá não é no mesmo momento que já vai acontecer, como todo o flagelo que sofreram nossos irmãos gaúchos, né? A gente estava ali presenciando. E tornou essa forma de comunicação muito rápida, ligando a milhares de pessoas, e a gente vê que hoje em dia as pessoas até se orgulham de ter tantos amigos, que a internet serve para muita coisa. A gente pode fazer cursos, a gente aprende as coisas, né? A gente se comunica com outras pessoas. Eu acho que vem o WhatsApp, o Instagram, o Face, que a gente se comunica agora com milhares de pessoas ao mesmo tempo, grupos e mais grupos, pessoas que, eita, eu tenho 1000 seguidores. Como seria hoje, nesse momento, a gente ficar sem essa tecnologia? Muito difícil ficar sem essa tecnologia. Mas, será que estamos usando com equilíbrio? Pois bem, seria impraticável a gente viver sem essa ferramenta. Essa psicóloga, ela é pesquisadora, ela tem um livro que é Juntos, Sozinhos, porque esperamos mais a tecnologia e menos de cada um de nós. Ela fez uma pesquisa e chegou à conclusão que, como ela diz aqui, juntos, sozinhos, porque esperamos mais a tecnologia, que as pessoas, apesar dessa tecnologia ter unido tantas pessoas, facilitando a vida de a gente se comunicar com muita gente, estamos fisicamente nos isolando. Concordam? Muitas vezes no nosso lar, na nossa casa, estamos isolados. Cada um com seu celular na mão. Estou tendo muita dificuldade no grupo porque as pessoas na hora da palestra não querem ficar sem usar o celular na hora do estudo. E lá nós rebatemos, não aceitamos, não queremos celular dentro das salas. Quer dizer, não consegue mais passar uma horinha sem olhar sua rede social. Seus amigos que estão longe. E esquecemos que está próximo. É preciso refletirmos sobre isso. Pensarmos melhor. E ela fez essa pesquisa porque se observou que mesmo com tanta facilidade de você ter mais amigos, aumentou o número de depressão.
aumentou a quantidade de suicídios, aumentou a quantidade de pessoas com doenças psicoemocionais, né? Depressão, ansiedade. Por quê? O que é que está acontecendo? Às vezes a gente vai a um restaurante, o que é que nós observamos? Está ali um grupo reunido, conversando. Acho que montam, né, um grupo aqui do WhatsApp para se conversar pelo WhatsApp. Estão preocupados com quem está longe, esquece aqueles que estão ali tão pertinho. Então ela chama a atenção disso, né? Porque esperamos mais da tecnologia e menos de cada um de nós. O que é que está faltando? Tem afeto? O que é que a gente lança nas nossas redes sociais? Será que tudo que aparece ali condiz com o que eu estou sentindo? Duvido. Porque a gente só vê o quê? Coisas boas, maravilosas, viagens. Será que ninguém ali fica triste? Ninguém mostra que está sofrendo? Às vezes o casal está brigando, quando o prato de comida chega, selfie, sorrindo, não é? Cadê o afeto? Não tem. Muito bom o aparelhozinho, ótimo, excelente. Mas muitas vezes você manda uma mensagem para o outro, dependendo de como ele esteja naquele momento, emocionalmente falando, ele poderá interpretar totalmente diferente do que você quer dizer. Totalmente. Você diz A, vai entender B. Essa semana aconteceu comigo, mandei uma mensagem brincando para uma amiga minha, ainda botei um KKKK. E ela, logo em seguida, ela ligou e disse, desculpa. Desculpa de quê? Não, eu pensei que tu estava chateada. Aí ela entendeu totalmente errado, porque não tem emoção. Eu digo, menina, eu botei até um KKK, estou brincando contigo. Ela não entendeu. Pensou que eu estava... É isso que eu estou dizendo, a gente não sabe como o outro lado está. De repente, pode captar de uma forma equivocada. Ela chegou ao ponto de ligar para mim, preocupada. E aquele que interpreta e não liga? Cria agora um buraco, né? Já começa a criar um espaço vazio. Fica aí, chateei fulano e não se conversa e começa o afastamento. É preciso a gente ter cuidado. É melhor a gente pegar e ligar do que estar passando mensagem. E tem uns emojizinhos, mas às vezes mesmo os emojis a pessoa pode não entender. Não tem afeto. Tem ombro amigo? Muito difícil a gente encontrar um ombro amigo através de um celular, de uma rede de comunicação, não é? Quando eu falo ombro amigo, é esse ombro mesmo aqui, o físico. Porque quantas vezes o que nós queremos é sentir o calor humano, o abraço, é deitar no ombro do outro e chorar. Quantas vezes a gente vai conseguir isso através do equipamento? Não. E se o outro estiver preocupado, às vezes está nem prestando atenção no que a gente está escrevendo. Temos isso? Uma conversa sincera? Na maioria das vezes não temos uma conversa sincera. Porque só queremos mostrar a beleza, o bom, o belo. Veja quanto aumentou a história de bullying. Jovens que estão se matando por conta disso. Eu estou aposentada, mas quando eu estava trabalhando, nós tivemos uma palestra
com um chefe aí da Polícia Federal, uma pessoa da Polícia Federal, falando sobre crimes da internet. Esse foi o tema da palestra que ele levou para a gente lá, onde eu trabalhava. E ele conta o fato de uma garotinha, uma jovenzinha, que se apaixonou, né? Apaixonada, arrumou um namorado, estava apaixonada. E daí foram ter uns momentos íntimos. E o rapaz, o garoto, bora fotografar, bora essas coisas, né? Que se usa, bora fazer vídeo, tudo bem. Enquanto estava ali apaixonado, tudo valia a pena. E houve essa filmagem. Dias depois, algum tempo depois, acabou o relacionamento. O que o mocinho fez? Jogou na rede social. E aí, o que acontece? Essa garota, uma jovenzinha, parece que ela tinha 15 anos, 14 anos. Essa jovenzinha começou a receber palavras de baixo calão, cada coisa pior que a outra. A dizer, veja que interessante, o errado aí foi ela, ou o errado foi ele. Dispor a vida íntima deles na rede social. E ela começou, e daí ela se reprime, fica sem querer ir para a escola, não vai mais para a escola, a mãe enlouquecida. O que ela faz? O que é que ela faz? Qual é o caminho que ela utiliza para resolver esse problema? Suicídio. Ela tirou a própria vida, porque não aguentou as coisas que estavam sendo ditas com elas, os amigos, entre aspas, que isso não é amigo da escola. Ele disse, o estado, eu não lembro mais, que já faz mais de 5 anos, faz 5 anos que me aposentei. E ele disse, isso aconteceu em tal estado, na outra semana, em tal estado, a mesma coisa. E falta também, gente, isso que eu acabei de falar, esse abraço. E muitas vezes é só o que o outro está precisando. Só isso, esse abraço, sem dizer uma palavra, um abraço. Muitas vezes é só isso que o outro deseja naquele momento. Infelizmente, a gente não vai conseguir isso através das redes sociais. Consegue assim, um abraço para você, um abraço fraterno. Mas não é a mesma coisa de tocar energia, porque quando nós abraçamos, nós doamos energias e recebemos energia. Principalmente se o abraço for formando o coração, né? Nunca se deve abraçar assim ou assim, né? A gente abraça um por cima, outro por baixo. O braço é o verdadeiro abraço, doando e recebendo. E aí a gente vai no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, a vida social está na natureza? E os irmãos respondem, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Nós precisamos disso, desse contato, de olhar um no outro nos olhos, de trocar ideias. E ele diz mais, Deus não deu igual ao homem a palavra, bem como todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Nós precisamos estar trocando ideias um com o outro, trocando experiência. É para isso que estamos aqui nesse lindo planeta azul. Para que um aprenda com o outro, porque ora somos mestres, ora somos discípulos. E a internet não vai nos ajudar tanto assim. Aprendemos muito, a gente vai poder viver sem a internet? Não temos mais como voltar atrás. Mas a gente precisa usar de forma equilibrada. Tudo na vida a gente tem que encontrar o equilíbrio. Observe na rua, eu vejo assim, pasmo, as pessoas andando, caindo, sendo atropeladas, porque estão andando, inclusive a gente vai começar a ficar assim, né?
tá tendo problema na cervical, porque as pessoas vêm aqui para a academia, ó. Eu digo, como é que a pessoa vem para a academia malhar e fica o tempo todo no celular? A gente não consegue nem dirigir mais se tiver, na hora que faz sinal, tem que estar olhando o celular. Tem que ter equilíbrio, gente. Nossas crianças estão crescendo bem dos pais, sem tempo para eles. Não tem tempo. Porque quando chega do trabalho, vai, deixa o menino lá e toma celular. É uma guerra. E a gente precisa despertar. Usar de forma equilibrada. E aí vem mais. O isolamento absoluto é contrário à lei natural, porque é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos nos isolando dentro da nossa casa, fica no nosso quarto com celular, não é? A gente, antes de dormir, tem que estar olhando o que está se passando ali. E olha que é muito interessante, porque tem os joguinhos, quem não gosta de um joguinho, né? Quem não gosta de ver o que está se passando no mundo? Esquecemos às vezes a hora de dormir, damos noite adentro e vamos dormir já, essa luminosidade nos nossos olhos, prejudicando o nosso sono e deixando com isso que o nosso corpo físico receba os hormônios que precisa receber, que só se recebe quando estamos dormindo e no escuro. A melatonina, a serotonina. No outro dia acordamos cansados sem saber por quê. A gente passar uma noite sem dormir, perder o sono uma vez ou outra, tudo bem. Mas isso não pode virar um costume, porque isso vai prejudicar o veículo que nós temos para poder progredir aqui, para poder evoluir. Então, o isolamento é absoluto. O que é que nossos irmãos respondem? Sim, pois os homens buscam instintivamente a vida em sociedade. Além disso, todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente, aprendendo um com o outro. Ao buscar viver em sociedade, o homem apenas obedece a um sentimento pessoal, ou há também nesse sentimento um objetivo providencial de ordem geral? Allan Kardec insistiu em saber isso. Se era preciso a gente estar nessa comunhão. E os irmãos respondem: o homem deve progredir, né? No entanto, sozinho não pode fazer, porque não está de posse de todas as faculdades. Sabemos que o planeta Terra é uma grande escola, não é? Onde aqui tem diversas salas de aula, diversos níveis de graduação. E um que está mais acima nessa graduação vai ajudar aquele que está mais abaixo. É aqui que ele está dizendo, porque não está de posse de todas as faculdades. É preciso o contato com outros homens. No isolamento ele se embrutece e se estiola. É preciso isso, é preciso esse contato. A gente precisa resgatar, gente. Resgatar isso, principalmente na família. Principalmente na família a gente tem que resgatar isso. Família é nosso laboratório. Nosso laboratório divino. E a gente precisa resgatar, aproveitar o pouco tempo que a gente passa aqui. Porque perante a eternidade, a gente viver aqui 50, 70, 80, 100 anos é muito pouco. E passa assim. Outro dia minha netinha nasceu. Já está com 5 anos. Eu digo, meu Deus, onde foi que essa menina cresceu tanto? Passando correndo o tempo. E a gente está deixando passar. Será? Sem priorizar, sem aproveitar cada momento, cada instante de estar ali com teu filho. Quanto tempo o filho não passa conosco? Porque daqui a pouco eles criam asa e a gente fica só a saudade. No ninho vazio, a saudade do ninho vazio. Por isso que
os avós, quando chegam os netos, ficam tudo abestalhados. Porque está sentindo saudade dos seus filhos. E passou tão rápido. A gente está perdendo um tempo. Preocupado em estar se preocupando com o que está tão longe, esquecendo aquele que está mais perto, de estar ali no aconchego, de ver no peito crescer. Será que a internet pode gerar obsessão, gente? Será? Olha, que triste essa né? Não é triste isso? A gente vê crianças hoje em dia não brincam mais de pega-pega, de pula-corda, não é? A brincadeira do tempo, de correr pela rua, patinete. Pelo menos na minha infância foi assim, subir em árvore, subir em muro, não é? O que é a obsessão? É o domínio que os maus espíritos assumem sobre certas pessoas com o objetivo de as escravizar e submeter à vontade deles, pelo prazer que eles experimentam em fazer o mal. Então, o que é que acontece? Esses irmãos ainda não bons, como dizia Chico Xavier, vai aproveitar o quê? O vício, nosso vício, e está virando vício a internet. Porque nós ficamos ali ligados, esquecendo o que está lá fora. E agora eles estão usando esse caminho para chegar até nós. Esse livro aqui, não sei se vocês já ouviram falar. Game Over, não estou fazendo propaganda. É pelo Espírito Luiz Sérgio e Adeilson Salles. É muito interessante ele contando como os espíritos estão agora chegando até nós através da internet. Game Over. Ele a gente vai falar um pouquinho dele. Essa Lúcia Moisés tem um livro interessante. Ela diz que jogos eletrônicos, participação nas redes sociais e a própria internet podem igualmente ser polos de atração para companhias espirituais, pois são os nossos desejos e os nossos pensamentos que os atraem. Não é isso? Nós não entramos em contato com o mundo espiritual através dos nossos pensamentos e sentimentos. Se eu estou ali vinculado àquele jogo, jogos violentos, o que é que está chegando perto de mim? Quais são os irmãos que eu estou atraindo? Irmãos que gostam de vir assistir palestra no centro espírita? Irmãos que gostam de fazer campanha do quilo? Irmãos que vibram na mesma faixa. Ela diz, dependendo da qualidade daquilo que nos entretém, estaremos convidando para a nossa presença espíritos evoluídos ou não. Por isso que eu estou falando. Tem que ter o equilíbrio. Porque também através da internet a gente assiste bons estudos, a gente assiste boas músicas, a gente se comunica com aqueles que estão bem distantes, que estamos com saudade. Mas é preciso ter equilíbrio. Nós hoje nos preocupamos com as nossas crianças da violência aí fora. Aí a gente pega um celular e entrega na mão deles. Eu estou trazendo a violência para dentro da minha casa. Porque se eu não tiver cuidado, através da internet, meus filhos poderão entrar em contato com pessoas, pedófilos, criminosos. Não pode? Pode, porque eu mesmo recebo telefonemas bem esquisitos. E que a gente pode cair se não tiver tempo. E nossas crianças? O que é que eles estão assistindo? Eles são muito sabidos. As crianças de hoje não é. São muitos intelectualizados. São muitos tecnológicos. É preciso ter-se mais vigilante com eles.
para que não venha se arrepender depois. Os jogos eletrônicos podem gerar obsessão? Estou vendo uma amiga que está passando um problema seríssimo com o filho que ela tem. Está vivendo uma situação muito assim preocupante. Eu estou muito preocupada e a gente não sabe o que fazer. Ele já é um rapaz, só que ele é autista. E ele está viciado em jogo eletrônico. E cada vez mais ele só quer dinheiro para comprar jogos cada vez mais caros. Ela passando a situação financeira não tão boa, nega, não tem, daí ele já quebrou a casa praticamente toda. Ele entra em crise e começa a quebrar. E já partiu até para bater nela. E a gente está muito preocupada. Ela está procurando todos os recursos, ele faz tratamento a semana toda. Mas quando entra em crise, fica querendo se matar. Estava na ponta da torre para se jogar, foi salvo quarta-feira, porque ele queria se matar por conta de jogos eletrônicos. Quando a mãe diz que não tem o dinheiro para comprar, pronto, ele entra em crise. Então só vai acontecer com esse? Não, pode acontecer com qualquer um de nós, qualquer um filho, qualquer um sobrinho, pode acontecer. E aí, ela, no livro, Luiz Sérgio, junto com mais 3 espíritos, que é Augusto, Zoel e o outro, que eu não estou lembrada agora do nome, eles fazem esse trabalho andando, né, procurando, fazendo esse estudo sobre internet. E ele responde assim, Luiz Sérgio: são muitos os crimes praticados em todo o mundo que são plasmados e planejados no mundo espiritual, e incitados a se materializar pelos joysticks aparentemente inofensivos. Alguns jogos eletrônicos, depois de praticados por muito tempo, têm o poder de promover a insensibilização de crianças e jovens. Olha a nossa preocupação com as nossas crianças. É o nosso amanhã, gente. São as sementes do amanhã. São nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos. A gente precisa ter mais atenção no que está acontecendo. Estimular mais o contato com a natureza. Estimular mais, brincar em companhia um dos outros, porque ali estão aprendendo, mesmo quando brigam um com o outro, estão aprendendo e não se isolando. E aí Patrício fala assim: na base de todo o processo obsessivo estão a mente e as emoções humanas. Em uma fase tão delicada como a adolescência e a juventude em geral, o psiquismo dos jovens é vulnerável aos processos de influenciação. Muitos dos sentimentos inferiores, de certa forma, mascarados pela alma, com a prática de alguns tipos de game, afloram de maneira contundente aquilo que está lá no nosso interior. Quando a gente começa a praticar, vem à tona, emerge das profundezas. E estamos ali, aquela ideia fixa, a obsessão é a ideia fixa, estamos ali. E aí, o Augusto pergunta: todos os jogos são prejudiciais? O que é que vocês acham? Todos? Todos? Olha o que é que ele responde. Prejudiciais são os excessos. A gente não pode, não, você nunca mais. Não, é isso que eu estou falando, o equilíbrio que a gente tem que ter. Aí ele diz: prejudiciais são os excessos e a falta de disciplina. Deixar o menino brincar um pouquinho, isso aí o excesso é deixar, durante o tempo que ele está acordado, pendurado na tela. Eu viajei recentemente com minha família,
Eu vi criança que era assim, com tablet o tempo todo, no aeroporto, tablet. Não vê nada que está ocorrendo. É isso, o excesso. Na base de tudo está a permissividade, a falta de controle das coisas. Para alguns educadores, a palavra não é responsável por traumas psicológicos. Quantos pais hoje em dia não querem mais dizer não, não pode, não deve? Por quê? É melhor deixar. Uma vez eu estava no médico, tinha um menininho lá, devia ter uns 4 anos, 5 anos. Eu acho que ele estava gritando por atenção. O menino não parava assim, ó. Eu estava cansada de olhar o menino. Sabe por que você se cansar? Como se estivesse tomando conta. Ele subia, tinha na recepção, enquanto eu estava guardando o médico, tinha uma lanchonetezinha pequenininha assim. O menino subia na mesa, nas cadeiras, e a mãe pendurada no celular. A avó fazia, fulana, cutucando ela, e ela, peraí. E o menino, ó, pintando e bordando. As pobres das meninas estavam sem saber o que fazer. A criança estava pedindo, olha para mim, mãe. Estou aqui. Olha para mim. Me enxerga. Me ama. Me ama. Como é que ele vai se sentir amado desse jeito? Como? Se a gente não para dar uma atenção. Nossos jovens, embora não tenham grandes conhecimentos na área tecnológica, necessitam de amor e atenção. Não adianta cercar os filhos de proteção física se eles são vulneráveis emocionalmente. Se a gente não escuta, se a gente não senta para conversar, como foi seu dia na escola hoje? E aí, foi o que aconteceu com esse jovem. Esse livro conta as quatro histórias. Uma delas é desse jovem Alan. Esse menino, aos 8 anos, ele ganhou um videogame. E aí começou a brincar, a jogar, e cada vez mais se aperfeiçoando nos jogos violentos. E aí seus pais praticamente deixavam ele à vontade. E esses jogos violentos que ele começou a brincar, né, a jogar, começou a se reproduzir na sua vida. E aí na escola ele começou a usar com os coleguinhas a brigar constantemente. Os professores chamavam, os diretores chamavam os pais diziam que não tinha tempo, que estava muito cheio de trabalho, não tinha tempo, insistiam, só entra se os pais chegarem, os pais iam na marra lá. E o menino crescendo cada vez mais se aperfeiçoando nesses jogos violentos. Ok? Um belo dia, não foi um belo dia. Um certo dia, ele marca pela internet os encontros com outras turmas lá, e vão e lá começam a brigar entre eles, e infelizmente ele é esfaqueado e morre. Morreu numa briga por conta de jogos, né? Com essas confusões. No velório, sua mãe em desespero, maldizendo tudo a todos. O pai, cabisbaixo, refletindo onde tinha errado. E ele, o espírito, olhando, vendo o corpo dele ali. E a equipe de Luiz Sérgio, junto com o Zoel, Augusto e o outro, né? Lá junto, observando tudo. Daí, ele ali, né, preocupado, quando ele olha, aparece 3 personagens dos jogos que ele brincava. Chegou junto dele, aí, olha, vem Alan, agora tu não precisa de joystick, bora, vem, chama ele. Aí ele olha assim, se empolga e vai atrás dos 3 personagens. E o grupo de Luiz Sérgio e Augusto, né, seguem também, para ver o que é que teria, o que foi que aconteceu, né? Correram e foram com eles também. Só que a gente sabe a sintonia diferenciada, eles não conseguiam ver
o externo, a equipe, né? Espiritual, eles não conseguiam ver. Você agora vai poder se vingar com suas próprias mãos. Quando ele chega em determinado lugar, vem se aproximando dois seres, meio homem, meio réptil, e vem para cima dele. Quando ele vê, os três sumiram, né? Os três personagens foram embora. E ele se viu só com esses dois seres, metade homem, metade réptil, avançando em cima deles, e ele correu. Quando ele correu, a equipe espiritual interveio e acalmou os ânimos, né? E ali fez todo o trabalho e socorreu tanto ele quanto os dois seres. Isso pode acontecer? Pode. O perispírito tem uma propriedade chamada plasticidade, onde diz, pensou, vibrou, plasmou. Tem certos espíritos que ele conhece essa forma hipnótica de conseguir plasmar isso. Esses irmãos foram socorridos. E daí, por que aconteceu essa história? No passado remoto, Alain, ele conheceu uma jovem, lá no passado, outro século, e essa jovem engravidou dele, e ele, para não assumir a responsabilidade do filho, do neném e nem dela, né, que ela estava grávida, para fugir da responsabilidade, se juntou com o pessoal que estava atraindo os protestantes, ela era protestante, na luta dos huguenotes, né? E daí para eliminar não só ela, como também a responsabilidade com o filho e os pais dela. E a família foi atraída, os três, o pai, a mãe dela, e lá ele mata com as próprias mãos os três, junto com os outros, os católicos, né, na guerra lá. E ele próprio matou. E esses três juraram que se vingariam quando chegam no mundo espiritual. Foi justamente esses três que foram lá se vingar dele, se transformando em personagem. Na personagem, né? Eu acho que eu não li isso para vocês. A internet é realmente uma rede de comunicação sem precedentes na história da humanidade. Mas o que o homem ainda não notou é que essa mesma rede o coloca pelo fator sintonia em contato com bilhões de mentes invisíveis. A internet faz isso. E esse intercâmbio vai depender da nossa escolha. O que é que eu estou escolhendo pensar? O que é que eu estou escolhendo ver? O que é que eu estou escolhendo enviar? Temos o livre-arbítrio. Aí ele fala, as conexões virtuais também se conectam com as vibrações e energias espirituais. Ocorre que a maioria ainda não se deu conta que centenas de milhões de influências adentram os lares pelas portas da comunicação virtual. O jovem sintoniza com seus interesses e não desconfia que está sendo observado e influenciado. O apóstolo Paulo diz que a gente é envolvido por uma nuvem de testemunhas. Então, quando a gente está olhando certas coisas na internet, a gente não está olhando sozinho, não, né? Cuidado, o que estão assistindo? O que estamos assistindo? Os pais de Alain têm responsabilidade sobre tudo isso? Em que grau? Em pais, mães. Os pais tiveram responsabilidade? Nenhum casal que abra as portas da reencarnação para receber os filhos queridos de Deus está isento das responsabilidades que tal missão impõe. Os pais de Alain foram chamados à realidade de moderadora, através do desenlace do filho. Ser pai, ser mãe é missão. É uma missão que Deus coloca em nossas mãos. Envia o filho dele
para que a gente possa cuidar. E quando acontece, por desejo do pai, que o filho se conduza por caminhos equivocados, os pais responderão às leis divinas por isso. A outra história é a história de Anselmo. Acho que dá tempo para a gente conversar. Anselmo, ele gostava de ver filmes, coisas pornográficas. E aí, o que é que acontece? Nessa comunicação, nessa troca de conversa, ele conhece um cidadão e marca um encontro pervertido. Ele vai ao encontro desse cidadão e lá ele tem esse encontro degradante. Recebe dinheiro, né, pelo encontro e retorna. No caminho, ele vinha no táxi, pegou um táxi para voltar para casa. O táxi para no sinal, quando ele olha, vê um amigo de infância. Ele diz: olha quem está ali, é o Lucas, parece que é Lucas o nome do menino. É Lucas. Aí ele: olha, eu vou ficar aqui. Parou e foi lá falar com o menino. A equipe espiritual acompanhando tudo, né? Seguiu, inclusive, sim. E no caso, quem entrou em sintonia com ele foi um espírito também pervertido, né? Silvinho. Aí Silvinho foi quem acompanhou tudo, né? No lugar degradante, cheio de máquinas e bebidas alcoólicas, droga, tinha tudo, quando eles se encontraram. Aí nisso a equipe espiritual de olho, aí ele para e vai falar com o Lucas. Quando ele vai falar com o Lucas, a equipe espiritual olha que tem um espírito que faz sinal para eles. O Flávio. Flávio era o protetor de Anselmo. E que estava fazendo de tudo para que ocorresse esse encontro. Preocupado com ele. Então veja como a espiritualidade é maravilhosa. Estava só querendo encontrar o caminho. Só que nosso protetor não pode fazer um trabalho que é nosso. Ele vai nos intuir, mas jamais vai pegar na nossa mão e arrastar. Ele vai intuir, vai respeitar o seu livre-arbítrio e sair. Então ele conseguiu e ele estava feliz. E aí ele começa a conversar com aquele rapaz, né? Os dois conversam e o Lucas convida ele para ir na igreja. Ele era evangélico, chamou para ir para a igreja. Quando chega lá na igreja, conhece o responsável da juventude, e daí começa a conversar. Enfim, eles lá estavam montando uma banda, e perguntou se ele tocava, eu não sei se é violão, não, guitarra. E ele gostava de tocar guitarra. Olha as coincidências. É coincidência? Nada é por acaso, né? E aí, eita, a gente está precisando, rapaz, de um guitarrista. Tu não quer se enturmar com a gente não, para participar da banda? Aí ele já se entusiasmou. Aí até o pastor perguntou: aí, rapaz, Jesus é o cara, eu acho lindo, Jesus é o cara, olha, a gente precisando de um guitarrista. Chegou o guitarrista, está completa a nossa banda. Ou seja, abriu uma outra porta nesse momento para Anselmo. A continuidade vai depender dele, das escolhas dele. Mas o protetor conseguiu, pelo menos, mostrar que existem outras formas de prazeres saudáveis que trazem a felicidade. Aí ele fala: processos obsessivos por promiscuidade sexual é o que vem ocorrendo com muitos jovens, pela participação de vampiro das energias sexuais dos que se entregam à prática animalizada, ou seja, sem amor. Isso é muito comum nas baladas regadas a drogas e a álcool. O sexo não é uma coisa perniciosa, gente, é uma coisa maravilhosa. É através do sexo que Deus envia seus filhos para cá. Todos nós chegamos por um ato sexual. Então não é uma coisa pecaminosa, não é uma coisa feia. Mas quando é usada assim, dessa forma, animalizada, aí é pernicioso. Porque aí
vêm esses vampiros das energias sexuais sugar a nossa energia. O que mais a gente tem lá na nossa casa são pessoas com obsessão sexual. Porque nós temos foto química que lá diz, mostra. Muito assim, ó, de pessoas com obsessão sexual. A pergunta, como está ocorrendo, né? Tem várias maneiras de a gente conseguir ter uma obsessão sexual. Uma delas é o que nós estamos assistindo antes de dormir. Com que nós estamos nos ligando antes de dormir? Será que a gente se prepara para dormir? Porque na hora que o corpo físico descansa, nosso espírito emancipa-se. E vai depender do que eu estava pensando, do que eu estava plasmando, vibrando, pensando, é que eu vou ter a companhia. Então, bora ter cuidado antes de dormir. Bora se preparar para dormir. Através de uma boa leitura, de uma boa música, de um bom filme, se for o caso, né? Mas não ficar numa internet desculpa, porcaria. Porcaria que está só envenenando nossa alma. Aí ele fala sobre os vampiros sexuais e nessas oportunidades, sentindo-se espíritos, procuram a satisfação dos seus anseios, fazendo dos encarnados seus instrumentos de prazer, sugando quanto possível as suas energias no centro de força genésica. A gente escuta cada história, vocês de cair o queixo, o que acontece com alguns irmãos. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. No caso de Alain, qual a porta que se abriu para ocorrer a obsessão? Alain é aquele primeiro. Foi isso? Ou era o que os unia, era de ódio, não foi vingança? Não foi isso que fez com que os irmãos desencarnados se aproximassem dele? Vigiar e orar. Já ensinou o nosso mestre. E no caso de Anselmo, qual a porta que se abriu para ocorrer a obsessão? Não é isso? Identificação entre ambos foi a sintonia, ok? O que acontece com Silvinho, o espírito que acompanhou Anselmo? Silvinho recebeu o socorro. Quem veio buscar foi a sua mãezinha desencarnada, que há muito tempo brigava, lutava, chorava, implorava a equipe de Augusto para que socorresse seu filhinho. Não só Silvinho, como outros irmãos que estavam desencarnados, sofrendo nesse momento, foram também resgatados por aqueles que os antecederam, que eram buscados, né? E quem era o Augusto? Augusto, que aparentava ser o jovem, era o nosso querido Bezerra de Menezes. Ele que estava conduzindo essa equipe. E ele diz assim: o Evangelho é o grande avanço da humanidade, a grande rede de amor, onde todos os filhos de Deus podem se conectar com os outros. Deus é a fonte de todo o amor. Jesus é a rede, a senha é a caridade. Que a gente possa se unir nessa rede que é o Evangelho do Cristo. Tendo cuidado nessa outra rede que a gente precisa, porque a tecnologia avançou, nós precisamos utilizar, mas que a gente utilize com equilíbrio. Eu me refiro à caridade dos gestos afetuosos e respeitosos, de um para com os outros. Isso foi dizer de Menezes falando. Falo da caridade do Pai que para e ouve o que o Filho tem a dizer. A
caridade que impõe limites, em nome do amor que cuida, que zela, que vela, que diz não. Muitas vezes se faz necessário a gente usar o não. No momento do desespero e das lágrimas, todos podemos nos conectar com a rede do Cristo. Basta abrir a boca do Espírito para os ouvidos do Mestre, através da prece. Boa noite.